Leitura estratégica da Lei de Abuso da Autoridade, Lei número 13.869 de 2019. Sem mais delongas, vem com Robson Concurso fazer uma leitura estratégica da Lei Seca da Lei de Abuso da Autoridade. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Traduz aqui esse parágrafo 1º, dolo específico. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então guarde bem, despenco nas provas, porque a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2 dos sujeitos do crime, o artigo 2º também despenca nas provas, porque diz o seguinte: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, inciso 1, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público e 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da ação penal, artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Aguarde bem o artigo 3º, porque despenco nas provas, porque diz que os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Capítulo 4 dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1 dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tomar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o inciso 3º. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionadas à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Guarde bem esse artigo 4º, despenco nas provas, principalmente o parágrafo único. Grave bem que não há a perda automática e o crime de abuso de autoridade é reincidência específica. Recapitulando o artigo 4º, porque diz: são efeitos da condenação, inciso 1, toma certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime,
devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o inciso 3º, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Vem um parágrafo único e diz: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, ou seja, tem que ter a reincidência específica e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Decore e guarde o artigo 4º, porque despencam nas provas. Seção 2 das penas restritivas de direitos, artigo 5º, também despencos na prova, diz o seguinte: as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Guarde bem o artigo 5º, porque diz: as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Guarde bem o artigo 7º, despenco nas provas, porque diz: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Guarde bem, também despencos na prova, o artigo 8º, que diz: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6º dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de: inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou.
2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento à medida violenta, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Então, guarde bem. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1, eximir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena cominada à violência. Aguarde bem o artigo 13, porque despencam nas provas, porque diz constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, então corresponde a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Violência institucional, atualização aí em 2022 pela Lei 14.321. Então, a violência institucional, o artigo 15A diz o seguinte: submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Inciso 1, a situação de violência, ou 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Então, guarde bem o artigo 15A, atualização de 2022, que diz o seguinte: submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Inciso 1, a situação de violência, ou 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Guarde bem, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização,
aplica-se a pena em dobro. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aguarde bem o artigo 18 desse penco nas provas que diz: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso ou réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de se sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, que, inciso 1, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 3º, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então guarde bem esse artigo 22, principalmente o inciso 3º, que diz: cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e ou antes das 5 horas, porque o artigo 22 diz: invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Aí vem o parágrafo 1º de: incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, que, inciso 1, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. E o inciso 3º despenca nas provas: cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. E vem o parágrafo 2º, diz: não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro
ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de, inciso 1, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. E 2, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada, admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou no momento de crime prejudicando sua apuração. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aguarde bem o artigo 27, porque diz: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidação ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Guarde bem esse artigo 38, porque despenco na prova caiu para delegado federal em 2021, que diz: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7º do procedimento, artigo 39. Aplicam-se ao procedimento e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3.689 de 41, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099 de 95. Capítulo 8º, disposições finais, artigo 40. O artigo 2º da Lei número 7.960 de 89 é a lei da prisão temporária, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. O parágrafo 7º, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. O parágrafo 8º, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. O artigo 41 atualizou o artigo 10 da Lei 9.296 de 96, que é a lei da interceptação telefônica, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. O artigo 42 atualizou a lei número 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 227-A, que diz o seguinte: os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. O artigo 46 atualizou a lei número 8.906 de 94, passa a vigorar acrescido o seguinte artigo 7º-A. O artigo 7º-A constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogados previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos fazer um breve resumo da lei de abuso da autoridade. Pontos importantes sobre a lei de abuso da autoridade, lei número 13.869 de 2019, não há crime culposo, todos os crimes da lei de abuso da autoridade são dolosos. Então guarde bem, não há crime culposo na nova lei de abuso da autoridade, todos os crimes são dolosos. O dolo é a vontade de prejudicar, beneficiar-se ou agir por capricho. Admite-se dolo eventual
salvo nos crimes. Artigo 19, parágrafo único, artigo 25, parágrafo único e artigo 30. Não há reclusão, exatamente. Não há pena de reclusão na nova lei de abuso de autoridade, todos os crimes são de detenção. Todos os crimes são punidos com detenção mais multa. Guarde bem, não há pena de reclusão na nova lei de abuso de autoridade. Todos os crimes são punidos com detenção mais multa. Nem todos são infrações de menor potencial ofensivo, tal qual era na antiga lei. As penas privativas de liberdade são as seguintes: 6 meses a 2 anos de detenção mais multa ou 1 a 4 anos mais multa e de detenção. Ação penal pública incondicionada. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Mas caso o MP fique inerte, assim a ação penal privada subsidiária da pública. Mas a regra é que todos os crimes da lei de abuso de autoridade é ação penal pública incondicionada. A perda do cargo por 1 a 5 anos, desde que haja reincidência específica de crimes de abuso de autoridade. Exatamente, a perda do cargo por 1 a 5 anos, desde que haja reincidência específica nos crimes de abuso de autoridade. Obrigação de indenizar o dano causado pelo crime está no artigo 4º. Estabelece uma tríplice responsabilidade civil, penal e administrativa. A pena restritiva de direitos pode ser aplicada autônoma ou cumulativamente. São penas privativas restritivas de direito. Então, são penas restritivas de direitos: prestação de serviços, suspensão do cargo por 1 a 6 meses, mais perda do vencimentos e vantagens. Principais características da nova lei de abuso de autoridade. Crime próprio. Não admite forma culposa. Todos os crimes são dolosos. Finalidade específica, dolo específico. Mero capricho ou satisfação pessoal. Prejudicar outrem. Beneficiar a si mesmo ou terceiros. Penas, detenção, não há penas de reclusão. As penas são de detenção, multa. Todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade possuem pena de detenção. Ação penal. A ação penal é pública incondicionada, mas caso o Ministério Público fique inerte, assim a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Efeitos da condenação. A obrigação de reparar o dano é automático. Inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pelo prazo de 1 a 5 anos não é automático, precisa ser reincidente específico nos crimes de abuso de autoridade. Perda do cargo, emprego ou função pública não é automático, precisa ser reincidente específico nos crimes de abuso de autoridade, deve ser fundamentado na sentença. Penas restritivas de direitos pode ser aplicada isoladamente ou cumulativamente. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas na lei de abuso de autoridade serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. As notícias de crimes que descreveram falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Faz coisa julgada em âmbito civil e administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado em algumas das excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Então guarde bem que o rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade estão estabelecidos na citada lei, é exemplificativo e não taxativo. Então, o rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade estabelecido na citada lei é exemplificativo e não taxativo. Meu guerreiro e minha guerreira, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o teu joinha e compartilha. E não deixa de conferir também a grande revisão da lei de abuso de autoridade em questões da Banca Sebrasp no canal Robson Concursos, como vocês estão vendo aí na tela. Vai lá no canal, você vai ter tanto a lei agora, a lei seca estratégica, e como o vídeo de revisão só com questões da Banca Sebrasp, todas as questões da Banca Sebrasp da lei de abuso de autoridade, 60 questões para você gabaritar no dia da sua prova. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha. Até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém. Vibração total aqui com Robson Concursos. São exatamente 15 horas e 35 minutos do dia 18/8/2024. Domingão, Robson Concursos, vibração total e amém.